E aí galera, massa, tudo em paz? Espero que sim. Vamos terminar hoje o tema proposto na semana, a tripartição dos poderes, tripartição de funções de poder. Falamos da questão do iluminismo, né, onde surge com Montesquieu essa ideia, né. Falamos também das constituições federais e vimos que a única constituição que trazia um quarto poder, o poder moderador, foi a de 1824. Todas as outras, inclusive as ditatoriais de Vargas, 37, e a de 67, da ditadura militar de 64 a 85, elas traziam apenas três poderes, sempre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Nós vimos noções básicas do poder legislativo, noções básicas do poder executivo e noções básicas do poder judiciário. E também vimos as questões relativas às funções essenciais ao funcionamento do judiciário. É isso. Isso posto, para a gente poder discutir agora o artigo 142 da Constituição Federal e aquela visão bizarra dos bolsonaristas, de uma parte deles, de que as Forças Armadas, o Exército, a Marinha Aeronáutica, seriam um quarto poder, um poder moderador, e que eles poderiam intervir em outros poderes, principalmente no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. Essa ideia começa lá em 2021 com aquele ataque sistemático, né, às instituições promovido por Bolsonaro no 7 de setembro de 2021. Depois vai se fortalecendo o ataque às urnas, ataque aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ataque aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. E aí vai se fortalecendo essa ideia que os bolsonaristas, uma parte deles pediam, por favor, SOS, Forças Armadas, salvem o Brasil, artigo 142. Só que eles não sabem nem o que tem no artigo 142. Então, para a gente poder entender o que é o artigo 142 e o GLO que está lá, a gente tem que diferenciar as funções dos órgãos de segurança pública, que está no artigo 144 da Constituição de 88, da função das Forças Armadas, que você encontra a partir do artigo 136 da Constituição Federal. O artigo 144 diz que são órgãos de segurança pública a Polícia Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias civis no Estado, as polícias militares, os corpos de bombeiros militares e também os policiais penais, que são os agentes penitenciários, além de trazer a possibilidade de que os municípios instituam guardas municipais para cuidar dos seus bens e serviços. Esse artigo 144 diz que estes órgãos de segurança pública, cada um na sua competência, eles têm o dever de proteger a ordem pública e a paz e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Essa é a função desses órgãos. Beleza. Já as Forças Armadas, que a gente começa a ver lá no 136 com o Estado de Defesa, depois o 137 com o Estado de Sítio e no 142, especificamente falando das Forças Armadas, eles são órgãos de Estado, órgão permanente, vinculados ao Presidente da República e vinculados ao Ministério da Defesa. Da mesma forma que o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde está vinculado ao Presidente, o Ministério da Defesa está vinculado ao Presidente. E os generais das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, eles estão vinculados ao Ministério da Defesa e ao Presidente, e respondem a ele. O artigo 142, ele está dentro lá de um título que fala da defesa do Estado e das instituições democráticas. Pois bem, aí já está muito claro quais são as funções das Forças Armadas. A proteção do Estado, do país, da pátria, de invasões, proteger as fronteiras e proteger as instituições democráticas, proteger os poderes constituídos. É isso que está dizendo no artigo 142, que as Forças Armadas são vinculadas ao Presidente da República, né? Respondem a ele, mas que tem o dever de proteger os poderes constituídos e não atacar, não ser moderador, não em uma situação eventual de disputa, de desarmonia entre os poderes, as Forças Armadas ir lá e intervir. Isso nunca existiu. Essa interpretação é totalmente equivocada, né? Mas isso aí fazia questão e tinha relação com a questão do projeto de poder, que começou lá com aqueles ataques, repito, do bolsonarismo a partir de 2021 e 2022, que desemboca depois da perda das eleições com as pessoas indo para as estradas, depois para frente dos quartéis, e vai acabar no 8 de janeiro, e nós já sabemos o que aconteceu e o que está sendo investigado pela Polícia Federal. Então, Forças Armadas, a função é proteger a pátria e defesa das instituições democráticas e os poderes constituídos. Excepcionalmente, você pode ter uma GLO, que é a garantia da lei da ordem. E o que é uma GLO? A garantia da lei da ordem é o presidente da República
colocar em situações específicas, em um estado específico, as Forças Armadas para manter a ordem. Ocorreu em 2018, lá onde o governo Temer colocou as Forças Armadas no Rio de Janeiro para restabelecer a ordem pública diante da situação que os órgãos de segurança pública do Rio de Janeiro não estavam conta de manter. Mas isso não significa que as Forças Armadas são um quarto poder e nem que elas podem intervir em um outro poder. Beleza? Espero ter esclarecido o assunto. Comenta lá no YouTube, curte, se quiser curtir, e deixe suas críticas e também as propostas dos próximos temas. O tema da semana que vem nós vamos falar sobre socialismo e comunismo, a diferença de um para outro. Para isso, vou falar dos modos de produção da economia, né? Começando com o comunismo primitivo, depois falando do modo de produção asiático, modo de produção escravista, modo de produção feudal, modo de produção capitalista, suas espécies, para chegar no socialismo e diferenciá-lo do comunismo. Beleza? Valeu, forte abraço, tchau, tchau.